Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula, nós vamos falar agora sobre a avaliação de desempenho, que está lá no item 9 da ISO 14001, versão 2015. Quando a gente fala em avaliação de desempenho, uma questão que é importante a gente ressaltar é que ela é a parte que vai nos dizer, né, são as ações da avaliação de desempenho que vai nos dizer como nós estamos em relação à implantação, à implementação ou à manutenção do sistema de gestão. Então, o foco, né, na versão anterior, na versão 2004, a gente tinha alguns itens, né, que tinha monitoramento, medição, auditoria interna e análise crítica, e o item de avaliação de desempenho, ele agregou na versão 2015 esses itens já existentes na versão 2004, né? Um recado que é muito importante. Tudo aquilo que é importante como parâmetro para que a organização verifique se o SGA está implementado e é eficaz, deve ser monitorado. Essa é uma questão importante. Nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores sobre indicadores de desempenho. A gente vai falar um pouquinho nessa aula, né? Sobre indicadores de desempenho novamente, porque é um ponto importante, né? Quando eu falo de monitoramento, eu estou falando em algo mensurável, eu estou falando em algo que eu possa acompanhar. Então, isso é uma questão importante, porque os indicadores de desempenho, eles nos auxiliam nessa questão dentro do sistema de gestão. Lá no item 9.1, ele vai falar sobre monitoramento, medição, análise e avaliação. Nesse requisito, são exigidos o estabelecimento de procedimentos para monitorar e medir as características ambientais principais de suas atividades que causam ou possam causar impactos significativos, que estão relacionados com o atendimento dos requisitos legais, os controles operacionais, aos objetivos e metas que já foram traçados. Também são exigidos registro das informações resultantes dos monitoramentos, devendo incluir o acompanhamento dos objetivos e das metas estabelecidas através dos indicadores que foram adotados. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente em relação à questão dos indicadores, né? Por quê? Porque são eles que vão nos nortear quanto ao estabelecimento, a mudança de medidas de controle. Então isso é importante, né? Se eu estou vendo que de repente o meu monitoramento sobre emissão de gases ele não está sendo eficaz no sentido de os meus índices estarem muito aquém do que eu gostaria, né? Estarem muito distantes da meta, do objetivo que foi estabelecido, isso para mim é uma informação com a qual eu vou ter que trabalhar e com a qual eu vou ter que implantar medidas para me aproximar daquilo que foi estabelecido. Caso a empresa utilize equipamentos para realizar o monitoramento ou medição de características ambientais, estes devem ser calibrados e os registros devem ficar retidos, seguindo os procedimentos estabelecidos, né? Que é aí um desdobramento da operação. A gente sabe que em muitos casos equipamentos que são usados para monitoramento, né? A gente falou, por exemplo, do monitoramento de gases através do explosímetro, do oxímetro, esse equipamento ele tem que ser calibrado. E esse certificado de calibração é importante a gente ressaltar que eles têm que ser também mantidos como informação documentada, né? Então isso também é importante nós estarmos observando. E não esquecer que quando a gente fala em indicador de desempenho ambiental, nós vamos falar sobre ele agora, eles são parâmetros que fornecem informações a respeito de uma atividade ou de um cenário em relação aos fatores ambientais, possibilitando a realização de análise, conclusões e posterior tomada de decisões estratégicas dentro de uma empresa, né? Tem uma fotinho aí, sorria, você está sendo multado. Então, quando eu estabeleço o indicador de desempenho, né, ele serve para que eu consiga monitorar como eu estou em relação a um determinado, por exemplo, objetivo, meta que foi traçado para o desenvolvimento do sistema de gestão.
Existem vários, mas por exemplo, né, as emissões de CO2, né, do dióxido de carbono, forma de medição podem ser as toneladas de CO2 emitidas para a atmosfera versus as toneladas produzidas. Consumo de água, forma de medição, quantos metros cúbicos de água estão sendo consumidos no processo versus quanto que está sendo produzido, né? Quanto eu fiz de produção, quanto eu produzi, por exemplo, de papel e quanto eu gastei de água para aquela mesma performance de produção de papel, né? Consumo de energia elétrica, né? Forma de medição, quilowatts consumidos por toneladas produzidas. Então a gente pode estabelecer vários indicadores de desempenho a depender do tipo de processo que eu tenho. Água, energia elétrica são alguns que são comuns a basicamente todas as empresas aí, né? Um outro também é a questão dos resíduos, resíduos sólidos, né? Forma de medição, tonelada de resíduos sólidos gerados versus as toneladas produzidas, né? Aquilo que eu produzi. Efluentes líquidos, forma de medição, metro cúbico de efluente gerado pelas toneladas que foram produzidas. Então, essa questão do indicador de desempenho, ele é importante. Para que a gente consiga gerar indicador de desempenho, eu preciso olhar para o meu objetivo e meta que foi estabelecido na aula anterior que a gente trabalhou objetivo e meta, né? Depois no finalzinho eu dou um exemplo para vocês para que a gente consiga criar um objetivo e meta olhando para aquela atividade, aliás, para que a gente consiga criar um indicador de desempenho olhando para a atividade dos objetivos e metas. No item 9.1.2, ele vai falar sobre a avaliação do atendimento a requisitos legais e outros requisitos, né? Avaliar sempre deverá ser apresentado na análise crítica como a organização está em relação ao atendimento a requisitos legais e outros requisitos. Gente, se uma empresa quer implantar a ISO 14001, mas ela não começou, ela não tem, né? Ela não cumpre o mínimo de requisito que a legislação pede, dificilmente ela vai conseguir ter êxito nessa implantação. Então é preciso observar a frequência, tomar ações, né, e manter o conhecimento sobre os requisitos, sobre esses requisitos legais e outros requisitos, né? A frequência com que essa legislação muda e a frequência com que ela também é cumprida ou não dentro dessa organização, que ações são tomadas em cima daquelas ações que de repente vão na contramão daquilo que a empresa quer. E a atualização, né? Manter o conhecimento, essa também é uma questão importante. Cria um procedimento para os requisitos legais, né? Essa é uma questão importante. Eu gosto muito dessa frase, as pessoas mudam e mudam as pessoas. Então, por que é importante ter um procedimento, né? Por que é importante saber quais são os critérios, quais são os requisitos legais aplicáveis? Porque amanhã depois a Fátima não está mais aqui, mas vai estar o José. Como é que o José vai saber aquilo que é aplicável para a empresa, né? Então, isso também é importante nós estarmos observando. Uma forma bem efetiva de nós falarmos sobre isso e aplicarmos isso, né, dentro da empresa, que inclusive é um requisito, tá lá no item 9.2 que trata sobre auditoria interna. A ISO 14001, na versão 2015, ela determina que na estruturação e manutenção de um programa de auditorias, a organização deve considerar a sua frequência, métodos, responsabilidades, como também os requisitos para planejar e relatar os resultados dessas auditorias. A norma ela não estipula, né, de quanto em quanto tempo tem que ocorrer a auditoria interna. A norma não fala. Mas é comum aí as empresas fazerem auditorias no máximo a cada 6 meses, né? De 3 a 6 meses, aí, no máximo 6 meses, pelo menos aí 2 auditorias internas por ano, né? E a gente sabe que geralmente sempre antes da auditoria de certificação, da auditoria externa, sempre precede, ou seja, sempre tem aí antes uma auditoria interna, né? E a auditoria interna é quando, vamos dizer assim, eu, enquanto organização, vou olhar como eu estou, vou fazer uma autoanálise, como eu estou em relação à implantação ou a manutenção do sistema de gestão, né? Isso é importante.
A auditoria é uma verificação sistemática para averiguar se o planejado foi implantado e está sendo mantido, né? Um erro que às vezes as empresas cometem é achar que por já ter conseguido a implantação, ter conseguido a certificação da ISO 45001, ela não pode perder, né? Ela pode sim. Então é uma questão importante. Não adianta só arrumar a casa, deixar tudo bonitinho quando vai ter auditoria, né? Que infelizmente é uma coisa que acontece dentro das organizações ainda. Mas a gente percebe que as organizações que tendem a ter essa visão, elas acabam tendo muita dificuldade, né? Principalmente em relação à questão da conscientização dos funcionários em seguir aquilo que ela tem como diretriz, né? Não é raro a gente ver funcionário falando, mas isso daqui aconteceu só porque tem auditoria, semana que vem o cenário vai ser outro. E essa é uma visão que a gente não pode ter, né? A auditoria, ela serve para nos ajudar a verificar se aquilo que já foi implantado está sendo mantido. Serve também para verificar a eficácia do sistema de gestão ambiental, né, da política e dos objetivos e metas que foram traçados. A periodicidade vai depender do número de não conformidades encontradas em processos de auditorias anteriores. Obviamente que se eu tenho muitas não conformidades, eu tendo a verificar isso de forma mais efetiva e talvez também mais breve, né? Ou seja, fazer uma auditoria num tempo menor para eu poder verificar se aquelas não conformidades que foram encontradas, se elas já foram tratadas, né? Essa é uma questão importante. Isso está dentro do ciclo do PDCA, do Sistema de Gestão Ambiental, né? Estabelecimento de política, planejamento, implantação e operação. E a auditoria está aqui, né? Verificação e análise corretiva, porque isso vai gerar uma análise crítica pela alta direção. Exemplo de não conformidade grave, falta de programa de auditoria. Não realizar auditoria já é uma não conformidade, né? Não ter um programa de auditoria já é uma não conformidade. Por quê? Porque a auditoria, ela tá como um requisito muito claro lá no item 9.2. A organização, ela tem que fazer auditorias internas. Então, se isso não acontecer, se a organização não tiver um programa de auditoria definido, isso vai gerar, né, uma não conformidade importante aí. Outra questão é a falta de análise crítica, porque é na análise crítica que a gente vai verificar, né, junto aí com a alta administração, com a alta direção, se realmente, o que nós podemos evoluir, aquilo que nós já evoluímos e como a gente pode trabalhar para melhorar, né? Então, isso também é importante. Dentro do programa de auditoria, lá no item 9.2.2, ele vai dar as diretrizes sobre o que nós precisamos fazer dentro do programa de auditoria. Tem que ter alguém responsável, né? Essa é uma questão importante, aquela pessoa que vai auxiliar na implantação e posteriormente depois vai ser o responsável pelo programa de auditoria. Essa é uma questão que deve ser levada em consideração. A norma também, ela vai nos dizer que é importante estabelecer procedimentos e programas para as auditorias periódicas. De quando em quanto tempo essa empresa vai fazer a auditoria? A norma não diz de quanto em quanto tempo você tem que fazer. Ela diz que tem que fazer. Então, ela não diz como. Ela diz o que eu preciso fazer. No programa, eu preciso levar em consideração a importância em termos ambientais da área, dos riscos, das auditorias, né, dos resultados das auditorias anteriores, né? Como é que foram as auditorias anteriores dessa organização? Isso também tem que ser observado. Se uma área, por exemplo, é mais suscetível a variações e riscos ambientais, deve-se fazer auditorias mais frequentes nesses locais, né? Para evitar que a gente tenha aí situações que possam sair do controle da organização. Os resultados da auditoria devem ser um dos itens a serem contemplados nas análises críticas pela alta direção. E para ter auditoria, precisa ter auditor, né? Então, quando eu falo de auditoria interna, esses auditores, eles são funcionários da própria empresa que vão passar por um treinamento, eles vão ser treinados para ser auditores internos. E são eles que vão verificar, vão fazer essa varredura, vamos dizer assim, né, dentro da empresa, vão auditar os requisitos normativos da ISO 14001
dentro da empresa, para que essa empresa depois possa solicitar a sua certificação, ou caso ela já tenha, ela vai passar pela auditoria de manutenção, né? Essa também é uma questão importante a gente estar observando. Deve-se ter atenção quanto à formação dos auditores internos, né? A gente tem uma norma que trata sobre isso, é a 19011. Essa norma ela foi atualizada em 2018, a versão anterior tinha sido em 2012, e ela trata sobre diretrizes para auditorias em sistemas de gestão. Ela traz a metodologia para a execução de auditorias internas, né? E o que é auditoria, então? Processo sistemático, independente, essa é uma questão importante. Uma vez que eu disse para vocês que os auditores internos, eles são funcionários da própria empresa, é importante que seja levado em consideração essa questão da independência, né? Porque às vezes por ser da própria empresa, então não posso verificar isso, não posso falar isso. Não. Enquanto auditor, enquanto você estiver executando o papel de auditor, ele tem que ser independente. Além disso, também tem que ser documentado para obter evidência objetiva e avaliar objetivamente para determinar a extensão no qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, quando a gente falou lá, que tem que ser informação documentada o plano de emergência, que tem que ser informação documentada a questão da comunicação, quando eu falo isso são evidências que vão, na auditoria, dar subsídio para que essa auditoria possa acontecer de forma adequada, porque vai se constatar o atendimento ao requisito normativo, né? Então, isso também é importante a gente observar. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da análise crítica, né? O que eu tenho que considerar dentro da análise crítica que é feita pela organização? Situações anteriores que já tenham tido, então, como eu disse, eu posso verificar, devo observar, né, como é que foram as auditorias anteriores, se houve alguma mudança nas questões internas, externas, né, os aspectos ambientais, a questão dos riscos e oportunidades, a extensão dos objetivos ambientais, né, o quanto eles estão sendo atendidos, qual que está sendo o desempenho ambiental dessa empresa, os recursos, eles estão disponíveis, né, e operantes, isso é importante, a comunicação está sendo assertiva, efetiva e oportunidades de melhoria. Exemplo, né, a alteração de produtos ou nas atividades da organização podem gerar, por exemplo, oportunidades de melhoria. Essas são algumas das entradas. E isso vai nos gerar o quê? Quando eu falo, né, na análise crítica, vai nos gerar algumas saídas, como conclusão sobre a eficácia, decisão sobre as oportunidades, se elas serão implementadas agora, como é que se dará essa implementação, como que essas oportunidades vão impactar dentro da organização, decisão sobre se é necessário ou não algum tipo de mudança, ações quando não forem alcançados os objetivos, oportunidades de integração do SGA com outros processos, implicações para o negócio, né? Por exemplo, dependendo da análise crítica que for feita, isso pode gerar uma mudança na política ambiental, né? De repente a gente pode verificar que a gente precisa alterar a nossa política ambiental, colocando ela mais próxima, de repente, de uma das nossas partes interessadas, que de repente não está tão contemplada ali naquela política, né? Então essa é uma questão que a gente precisa observar também. A análise crítica, ela serve para a tomada de decisão, né? A gente sempre costuma dizer que essa tomada de decisão, ela tende a ser algo que vai nos gerar a uma melhoria ou uma correção. A gente sempre precisa prezar para que isso aconteça, né, de forma mais acentuada para a melhoria, né, para a melhoria contínua, que é um item, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, dentro da norma. Fazer a gestão do plano de ação, da gestão do projeto, né? A gente não pode esquecer, gente, isso é muito importante, de reter informação documentada como evidência. Vários itens da norma, conforme a gente já foi falando nas aulas anteriores, eles requerem informação documentada. E isso é extremamente importante, né? É a famosa evidência. Isso é importante a gente estar observando. Evidência para o programa de auditoria e informação documentada cumprir aquele requisito que está sendo observado. Por quê? O objetivo final, né, do sistema de gestão é a gente culminar lá no item 10, que é o item que fala sobre melhoria contínua,
né, dentro da 14.001. 10.1, né? Lá no item 10.1, a gente vai verificar que a organização ela deve determinar oportunidades para melhoria, né, e implementar as ações que forem necessárias. Não há mais um item específico, né, que fale sobre ações preventivas, porque antes esse item ele existia. Tinha um item que falava sobre ações preventivas. Por que esse item não existe mais? Porque a prevenção é o elemento central da norma. Então, todas as vezes, em todos os itens, nós já estamos falando de ações preventivas. E isso veio muito claro, porque na versão anterior da ISO 14001, não se tinha o item que falar sobre riscos e oportunidades, que veio agora. Então, quando eu analiso isso, né, quando eu analiso riscos e oportunidades, eu estou falando também de forma preventiva. Então, esse foi uma situação bem acentuada, né, que veio com a 14.001 na versão 2015. E quando a gente fala nessa questão, só vou voltar aqui, é importante a gente observar, né, não conformidade versus ação corretiva. As ações corretivas, elas podem acontecer, né, e aí a gente precisa tomar realmente uma ação efetiva. O que é uma não conformidade que pode gerar uma ação corretiva, né? É quando eu deixo de atender algum requisito que já está estabelecido pela organização. Ele pode ser um requisito interno da própria organização, pode ser um requisito legal, então eu preciso observar isso. Por exemplo, não fazer o descarte correto de determinado resíduo, né? Isso é uma não conformidade. O funcionário, né, que faz isso, por exemplo, ele está incorrendo aí numa não conformidade. Isso vai ter que gerar uma ação corretiva, né? Porque isso já está estabelecido, um exemplo, né? A reciclagem já está estabelecida dentro do contexto dessa determinada organização. Então, a norma não traz mais o conceito de ação preventiva, porque como nós já falamos, ela já vem dentro do contexto da norma, e ela estabelece aí, né, que devem ser tomadas ações corretivas sempre que necessário. E quem pode abrir uma não conformidade? Todos podem abrir? Sim, qualquer pessoa. Obviamente que para isso as pessoas precisam ser orientadas, né, sobre o que é uma não conformidade, porque se eu não sei o que é certo, o que efetivamente, tudo aos meus olhos pode parecer certo. Então essa é uma questão importante que a gente precisa estar observando. As pessoas precisam saber o que é uma não conformidade, elas precisam saber quais são os procedimentos e as diretrizes da empresa, para que aí sim elas consigam ter essa conscientização e conseguir enxergar aquilo que a empresa está trabalhando de forma frágil, né? Então, todo mundo pode abrir uma não conformidade. Se de repente eu vi lá que o funcionário descartou de forma incorreta um determinado resíduo, eu posso abrir uma não conformidade. E essa não conformidade vai gerar uma ação corretiva no intuito de que isso não se repita mais dentro da organização, ok? Bom, agora a gente tem uma atividade para fazer. Nós falamos sobre indicadores de desempenho e a primeira atividade é elaborar, no mínimo, 2 indicadores de desempenho ambiental que sejam pertinentes para a empresa que vocês escolheram. Importante que para elaborar o indicador de desempenho, vocês olhem os objetivos e metas que foram criados anteriormente. O indicador será como nós vamos fazer para mensurar isso. Exemplo. Objetivo, reduzir o consumo de água. Minha meta, reduzir em 5% o consumo de água em 6 meses. Então, eu estou dizendo quanto que eu quero reduzir e em quanto tempo. Qual que é o indicador? Análise do relatório de consumo de água mensal. Esse é o meu indicador de desempenho, que é o que vai balizar para eu saber se eu estou ou não reduzindo o consumo de água. Consumo de energia, mesma coisa. Quantos toneladas, quantos quilos de resíduo? A mesma coisa, tá? Então, primeira atividade é elaborar no mínimo 2 indicadores de desempenho. Segunda, elaborar um procedimento de emergência aplicável à empresa. O modelo está em anexo a este material no e-mail. Então, junto com esse material, mandei para vocês um modelinho aonde a gente gostaria que vocês criassem um procedimento, né, sobre como as pessoas devem agir em caso de emergência na empresa de vocês. Talvez, pessoal, vocês já até tenham isso, a empresa já até tenha, ok, não tem problema, vocês podem usar, né, se a empresa permitir. Caso contrário, vocês podem criar, e se vocês virem também no que a empresa já tem, que tem algo a melhorar,
ótimo, vocês devem melhorar, né? Essa é uma questão importante. Então, um modelinho está junto com esse material, com essa videoaula, no e-mail de vocês. E por último, a última atividade é incluir uma melhoria para a empresa. Pode ser uma melhoria já implantada, que já exista e que vocês acham que é uma situação bem importante, né, para a empresa. Ou também, que eu acho que é muito válido, uma sugestão. O que essa empresa pode melhorar? Não sei se vocês se lembram, no nosso primeiro dia de aula, a gente fez um tour pela unidade do Senac para a gente poder conhecer quais eram, né, o que a unidade tinha implantado em relação ao sistema de gestão ambiental. Então, essa é uma questão importante, né? A gente viu a coleta de água para reuso, né? A gente viu a instalação de espelhos nas lâmpadas para otimizar a iluminação. A gente viu também em relação à questão da coleta de resíduos. A gente viu em relação à questão da coleta de óleo, de pilhas e baterias. Então, vocês podem colocar uma sugestão de melhoria para a empresa de vocês, olhando o contexto dessa organização, olhando as partes interessadas, olhando onde ela está inserida, que tipo de melhoria vocês podem sugerir para essa empresa, certo? Melhoria na questão ambiental. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Obrigada!